tá nos passando vários feedbacks. E hoje, então, pela parte da manhã, contamos com a palestra intitulada Trabalhadoras do Brasil Univos, que vai ser mediada, presidida pela professora Patrícia Maeda, a qual, desde já, agradecemos o gentil aceite do convite para estar conosco e nos brindar com a sua fala, com a sua palestra. Muito obrigada mesmo, prof, por a gente poder contar com a sua presença. Aqui, pessoal, eu vou mencionar apenas um extrato da dimensão, né, prof. Marli, que é o currículo da nossa convidada. Senão eu ia levar alguns minutos disponibilizando todo o currículo. Então, a prof. Patrícia é doutora em Direito do Trabalho, mestre em Direito do Trabalho e graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, ex-auditora fiscal do trabalho do Ministério do Emprego e Trabalho, colaboradora do Grupo de Trabalho para Desenvolvimento do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente, a prof. Patrícia está em pós-doutoramento em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Dizer, prof. Patrícia, que tens, né, até 1h30 para sua fala, mas fique bem à vontade para usar o tempo necessário e que posteriormente eu vou ler as perguntas direcionadas ao chat, as dúvidas do pessoal e as perguntas, então fiquem bem à vontade, pessoal, para fazer perguntas para a nossa palestrante, aproveitar esse momento super importante. E ao final da fala da prof. Patrícia, vai ser disponibilizado, pessoal, o link de presença, então fiquem bem descansados que ao final a gente vai disponibilizar no chat. E fica registrado também que hoje à noite, a partir das 7h, nós contamos também com uma palestra muito, muito importante de encerramento, que é Gênero e Interseccionalidade. Reitero também o convite para prestigiarem conosco esse encerramento do grande evento que está sendo dimensionado pelo nosso grupo, pela prof. Marli, juntamente com a Deise. De imediato, então, logo que eu acho que a prof. Marli vai dar um oizinho, passo a palavra para a prof. Patrícia e dizer que estamos muito felizes em contar hoje com a sua fala. Seja muito bem-vinda, prof. Patrícia. Não sei se a prof. Marli quer dar um oizinho. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a professora Patrícia e agradecer muito por ter aceito o convite para estar aqui hoje. Dizer assim que eu te acho tão jovem já para todo esse currículo, nossa, né? Que maravilha isso. Acho que tem uma fórmula a não ser passada aí, né? E tem uma coisa, prof. Patrícia, que eu amei, assim, que é essa coisa que eu já percebi, que é uma característica que você tem, que é a simplicidade. Isso, para mim, é uma característica fundamental do ser humano, né? Porque, na verdade, é isso que falastes há pouco, nós somos eternos aprendizes, né? E nós, na verdade, não somos nada, só estamos de passagem aqui nessa terra, né? Então, eu fico muito feliz quando eu encontro profissionais, assim, com esta característica. Fico muito feliz, é um prazer. Espero que a gente possa continuar mantendo contato. Até mesmo porque esse tema me interessa muitíssimo, a Deise e as gurias sabem disso, não é? Muito prazer e estou muito feliz que tenhas aceitado o convite, tá bem? Uma boa manhã, um bom evento para todos nós. Não posso deixar aqui de agradecer também a todos, o pessoal do grupo, os mestrandos, doutorandos, as pessoas que participam, né? Porque, na verdade, vocês fazem o evento acontecer. E a Deise foi brilhante na organização desse evento, com a ajuda de todas as meninas, Etiane, Nariel, todas que participaram, a Duda, me desculpe se eu esquecer de alguém, né? Mas, assim, vocês estão de parabéns. E acho que isso demonstra muito, Patrícia, uma questão, digamos, um viés dos trabalhos em grupo, assim, da importância das pessoas entenderem que não se faz nada sozinho. Se nós não trabalharmos em rede, não vai funcionar. Né? Isso, para mim, cada vez fica mais claro. Cada vez que eu tenho algum problema e uma das meninas diz,
deixa com a gente, nós vamos deslanchar isso, e no meio de tantas coisas que nós temos, elas também têm uma agenda super atarefada, e dão conta, assim, isso é muito gratificante, sabe? Muito mesmo. Eu quero parabenizar todas vocês. Mas, assim, ó, direto, né, gurias, quem organizou esse tal de edital foi a Deise, então, todos nós ajudamos, por óbvio, né, mas nós temos que, digamos, reconhecer esse mérito, né, de pegar aquele edital, destrinchar, dar conta de cada detalhe que tem naquele edital. E eu também não poderia deixar de registrar aqui o apoio e financiamento da FAPERGS, né, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Na verdade, é uma fundação, né, Deise, de apoio à pesquisa que nós temos no Rio Grande do Sul. E com essa verba que nós recebemos, como todos os profs estão se dispondo a fazer gratuitamente, online, nós vamos poder, com essa verba, publicar, acho que vai dar para umas 2 obras, né, Deise? Que a gente já 3, imagina, que a gente já convida a doutora Patrícia, né, a participar com um artigo, vai ser um prazer tê-la com a gente nesta obra, e até porque como é financiada pelo um fundo de pesquisa, ela tem uma outra conotação, né, aí no mercado dos artigos da CAPES, enfim, para os nossos currículos é extremamente importante. Já falei demais. Seja muito bem-vinda. Beijo. Então, de imediato, prof. Patrícia, estás com a palavra. Seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada, Etiane. Perfeitamente. Me ouvem bem? Muito bem. Então, muito bom dia a todas, todos e todes. É uma grande alegria estar aqui com vocês, uma honra mesmo, né, participar desse importante evento, que é o primeiro Congresso Nacional de Gênero, Direitos Humanos e Políticas Públicas, né? Que tema maravilhoso para esse congresso. Eu, de pronto, parabenizo, né, a todo o grupo de pesquisa, né, mas, sobretudo, a professora Marli, que o encabeça, né, e a organização da doutoranda Deise, né, eu deixo aqui minhas congratulações. Cumprimento a todos na pessoa da minha, enfim, mediadora hoje, Etiane, né, espero que a gente consiga travar um bom diálogo, né, porque como a gente conversava há pouco, né, a gente está no eterno aprendizado e isso é ótimo, né, e é ótimo que seja assim. Então, eu só queria, antes de começar a minha fala mesmo, eu queria dizer que eu tenho um apreço muito, muito especial pelo Rio Grande do Sul. Eu morei em Passo Fundo, lá atrás, lá em 99, eu morei em Passo Fundo, e achei que eu fosse passar 3 anos em Passo Fundo, quando eu passei no concurso para auditora fiscal, eu era recém-formada, eu me formei em dezembro de 98, e em fevereiro já estava em Passo Fundo, nova, perdida, né, mas eu fui muito acolhida, e eu tenho ótimas lembranças. Bom, tá certo que eu só fiquei poucos meses, né, no final das contas eu consegui remoção para o estado de São Paulo, e, enfim, e aí a história se desenrolou. E, eu queria só fazer um registro, né, eu fui auditora fiscal por quase 10 anos, né, mas já há mais de 13, né, eu sou juíza do trabalho aqui no TRT 15. E é desse lugar de ex-auditora, né, e de juíza do trabalho, e, enfim, começaram a surgir as questões que me levaram a voltar à academia, né, já depois, não sou tão jovem, aliás, não sou nada jovem, depois de um bom tempo, né, eu voltei à academia, fiz o meu mestrado, só que aí depois eu não parei mais, né, engatilhei o doutorado, e agora estou no pós-doc, né. Fazendo um pequeno retrospecto, eu comecei com uma pesquisa de crítica ao direito do trabalho, né, uma perspectiva de classe mesmo, né, pensando materialismo histórico dialético, né,
e o direito, o papel dele. E, enfim, e ainda era tudo muito, digamos, estéril, né? Vai avançando nas pesquisas e você vai percebendo a questão de gênero, né? Vai percebendo também a questão de raça, né? E foi nessa descoberta, né, que eu me animei para continuar os estudos, e aí eu engatei no doutorado, e aí eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre o que foi esse meu percurso da tese, e, enfim, e espero poder contribuir com alguma reflexão, né, e espero também, enfim, provocações para continuar pensando, né, porque isso faz parte, né? E eu estou no pós-doc agora, depois, ao final, se der tempo, eu falo um pouquinho sobre a minha linha de pesquisa atual, mas vamos tentar começar, né? Enfim, eu vou colocar para apresentar, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se dá certo. Não, esse daqui é esse daqui. Vai dar um fundo infinito, mas é rápido, que eu já coloco aqui. Pronto, tudo bem. Eu não estou vendo vocês mais. E aí eu só peço para que alguém me diga se estava projetando. Sim, aí. Professora. Ó, então, a gente vai iniciar a nossa... Bom, qualquer coisa que estiver acontecendo, alguém tem que me avisar, porque no Meet, quando eu coloco para projetar, eu não vejo mais nada. Não vejo mais ninguém. Tá? Bom, então eu começo, né, com esse primeiro slide mostrando já ao final, né? Isso aqui já é um spoiler. A minha tese foi publicada pela... Professora, com licença, não Oi? aparece a outra tela, está sendo compartilhada, mas está sendo espelhada aqui a imagem do Meet, não aparece a apresentação. Não, peraí, então pera um pouquinho, tem alguma coisa errada. Não tem problema. Temos um problema. Deixa eu ver aqui. O que estava aparecendo... infinito, né? Isso, tá, Que isso. estranho. Peraí, só um pouquinho, então. Tá, acho que é só eu vou ter que passar vocês para o outro lado. Tá. E vou voltar aqui. Tela inteira. Vamos começar de novo. Isso. Vamos lá. Deixa eu dar um jeito. Eu acho que dá certo agora. Cadê vocês? Aqui. Compartilhar. Agora ficou bom? Ainda. Vamos ver. Vai entrar. Ver. Agora sim. Agora tá. O que vai acontecer? Agora, como abriu uma janelinha aqui, eu estou vendo alguns rostinhos, talvez eu fique olhando um pouco de lado. Tá? Mas vamos lá. Ótimo. Que bom que vocês apareceram de novo. Bom, então, começando pelo final, esse aqui é o livro, né, que foi o resultado, né? Bom, é a publicação da minha tese, no final das contas. Né? Então, aí eu adotei, assim, o título da minha tese era outro, né? Mas na hora da publicação, enfim, eu achei que conseguiria mostrar melhor para os leitores, né, e para as leitoras, esse título, né? Trabalhadoras do Brasil Unidos, a participação das mulheres na construção dos direitos sociais inscritos na Constituição Federal de 1988. É um título enorme, né? Enfim. Mas do que se trata aqui, né? Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a metodologia. Eu acho que a metodologia no direito, ela é um pouquinho ainda, ela tem muitas lacunas, né? Muitas lacunas, a gente precisa levar mais a sério essa questão, e certamente esse não é um problema aí no grupo de pesquisa de vocês. Mas é isso, né? Quando a gente vai para, por exemplo, para ciências sociais, né? A gente vê para a história, a gente vê como o método é muito importante, como ele é bem rigoroso, enfim. Tudo isso daqui foram tentativas, né? Eu ainda estou desenvolvendo métodos e a minha metodologia mesmo, mas qual foi a minha tentativa aqui, né? Inicialmente eu fiz uma revisão de literatura e constatei uma certa opacidade, né? Não era uma total invisibilidade, não era uma total ausência, mas uma opacidade
da figura da mulher trabalhadora como agente, né, especialmente na narrativa, né, da construção dos direitos, né? Então, ela era opaca, aparecia, enfim, eventualmente, bem lateralmente, era uma ou outra mulher, e aí a questão básica era, onde estavam as mulheres, né, nessa história que nos é contada, né, para a gente chegar onde a gente esteve em 1988, né, com a Constituição Federal. E daí, de certa forma, não é que eu percebi assim, eureka, né? O que eu constatei é que, assim como na história, né, no direito, a gente tem um paradigma, né, que é o sujeito epistêmico, né, do homem médio. Então, a versão da história é contada a partir do homem médio, né? O direito, ele é produzido e pensado a partir desse padrão também, né? E para, enfim, não, para poder contrapor, para poder enfrentar, questionar esse padrão, né, eu me vali de um referencial teórico. Eu não sei se vocês conhecem Lélia Gonzalez, mas se não conhecem, vocês vão conhecer, porque eu vou falar muito dela ainda. E a partir disso, né, então, dessa revisão de literatura, dessa reflexão, né, a partir de um arcabouço teórico, que eu sintetizo na Lélia Gonzalez, mas não se trata apenas dela, né, eu parti para pesquisas, digamos, mais de campo, né, mais empíricas. Então, eu fiz entrevistas com alguns deputados, né, um deputado e duas deputadas constituintes, né, a deputada Benedita da Silva, a Lídice da Mata e o Aldo Arantes, né. E depois disso, né, com essas pistas todas, eu fiz, assim, além da revisão, né, de literatura, eu fiz uma pesquisa documental, enfim, ensaiando, né, uma tentativa de uma reconstrução, né, de um resgate histórico, né. Então, não apenas em jornais, por exemplo, jornais de grande circulação, né, mas eu fui atrás de documentos como jornais e publicações de mulheres organizadas, né, sobretudo nas décadas de 60, 70 e 80, registros sobre o que foi a Comissão Parlamentar Mista, né, sobre a mulher, né, de 1977. Eu sentia algumas lacunas, né, alguns silenciamentos sobre isso, pelo menos no direito do trabalho, né. Eu fiz, enfim, um trabalho quase insano de ler os anais da Assembleia Nacional Constituinte, né, através dos diários da Assembleia Nacional Constituinte, que está, bom, pelo menos até um tempo atrás, estava disponível na internet, né, e lá pude avaliar, ler e apreciar mesmo debates, discussões e votações nas subcomissões, comissões e no plenário da Constituinte, né. Desde 2 de fevereiro de 87 a 5 de outubro de 88, né. E a minha visão, assim, o meu foco estava especialmente, né, nas datas de reuniões da Comissão da Ordem Social, que foi a Comissão 7, e das subcomissões dos direitos dos trabalhadores e servidores públicos, né, Comissão da Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente, e a subcomissão dos negros, populações indígenas, pessoas deficientes e minorias, né. O que deu 1.062 laudas de documentos digitalizados, cada qual com 9.000 caracteres. Isso daí é muito mais do que uma página. Então, o cálculo que eu fiz é que eu devo ter lido pelo menos umas 7.000 páginas de documentos, né, da Constituinte. Então, para falar um pouco sobre a tese, eu dividi essa minha explanação em 3 eixos, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o que foi esse arcabouço teórico, né? O que eu chamo de lentes da interseccionalidade, decolonialidade e americanidade.
E aí eu faço, em termos assim, históricos, eu começo lá por volta de 1900, né? Então eu tento fazer todo esse resgate ao longo do século XX, mas para hoje, né, eu separei, fiz um recorte, né, para a gente tratar, para a gente olhar um pouquinho mais atenção para as mulheres, né, que eram organizadas no período pré-constituinte, porque afinal de contas era sobre a constituinte que eu queria falar, né? E aí a gente vai dando passos para trás, vai achando interessante, vai voltando. E ao final, né, o que foi a atuação das mulheres na constituinte, né, e da perspectiva do trabalho e da trabalhadora, né, como que foram esses resultados, etc. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer esse percurso adequadamente. Né? Bom, porque eu acho importante a gente lembrar que existe gênero no direito, né? Porque o direito tal qual a gente conhece, né? Não estou falando de direito romano, direito canônico, né? Mas o direito, né, que se insere, né, no modo de produção capitalista, né? E ele está baseado especialmente naquilo que se produziu após a Revolução Francesa, né? Então, um documento que é seminal é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789. Né? E aí o francês é muito interessante que, como o português, né, tem flexão de gênero. Né? E hoje, né, a gente, numa leitura desatenta, descontextualizada, pode imaginar que homem e cidadão, né, era o masculino genérico, né, e que incluía, enfim, mulheres, crianças, etc., ao dizer que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Né? A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Então, isso daí parece, né, o nosso olhar de século XXI, que eram direitos para todos, né? Mas não era bem assim. Vocês devem conhecer, né? É só fazendo um link, né? Mas a história de Olympe de Gouges, né? Que foi uma revolucionária também, né? Participou da Revolução Francesa e ela percebeu que aquela declaração não abrangia as mulheres. Não abrangia, porque a Revolução Francesa não as emancipou. E aí, em 1791, ela publicou esse documento, né, Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em que, assim, já de partida dizia o seguinte: a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Ela foi guilhotinada 2 anos depois, o que nos dá uma certa ideia do quanto não se tratava do masculino genérico, do quanto era desafiador, né, para aquela sociedade dizer que as mulheres tinham direitos. Bom, então essa igualdade era uma igualdade para quem? Né? Um filósofo que também é, assim, fundador, né, de todo um ambiente para que a gente construa o direito tal como ele é Kant, né, que a gente inclusive estuda na graduação. Né. Para Kant, né, a subjetividade jurídica, ou seja, poderiam ser sujeitos de direito apenas os homens de posse, né, portanto, aqueles que faziam parte da burguesia. Por quê? Mulheres, pessoas assalariadas, ou seja, né, a grande parte das pessoas, né, ainda mais pensando que pessoas estavam precisando vender a sua força de trabalho em troca de salário, né, exceto agentes de Estado e pessoas menores de idade, elas não eram sujeitas de direito, mas meras inerências. Né? Isso está textualmente em Kant. Então, todo aquele discurso de liberdade, igualdade, fraternidade, era só para parte, né, da
população. Assim como, né, lá em Roma, né, também cidadão era só, enfim, um homem, patriarca, etc. Bom, e no Brasil? No Brasil a gente tem que adicionar, né, o fator colonização, né? Porque quando a gente pensa em igualdade brasileira, igualdade formal, né, igualdade perante a lei, né, não tem como a gente afastar a influência, né, da colonização que trouxe consigo regras rígidas de gênero que foram importadas lá da Europa, né, o binarismo, o papel de homem, o papel de mulher, né, e a escravização. Como resultado disso, nossa primeira Constituição já excluía da cidadania plena, né, mulheres, pessoas escravizadas e despossuídos. Ou seja, a subjetividade jurídica no Brasil existia apenas para homens brancos de posse. E com a proclamação da República, isso pouco mudou, né, porque continuavam sendo excluídos, lá na Constituição de 1891, excluídos da cidadania, ou seja, não tinham direitos políticos, né, mulheres, analfabetos, pessoas não brancas, praças e religiosos. E aí, certamente, a maior parte de vocês não lidou com o Código Civil de 1916, que foi foi muito importante em termos de história do Brasil, foi uma das leis que mais, com maior vigência, porque, veja, o Brasil passou por vários períodos de ditadura, de repressão, redemocratização, uma nova Constituição, e permaneceu o Código de 1916. Né? E o pai do Código de 16, Clóvis Bevilacqua, explicava o seguinte, e aqui falando de uma coisa, assim, do que eu chamo de capitis diminúcio da mulher casada. Porque a mulher a mulher, tal qual o homem, quando atingia determinada idade, alcançava a capacidade jurídica plena. Né? Ocorre que essa mesma mulher, se ela se casasse, né, nos termos do Código de 1916, ela passaria a ter uma incapacidade relativa. Vocês não vivenciaram isso, a maior parte de vocês não vivenciou isso, pelo menos não na prática, né? Enfim, não, certamente não. E aí ele explicava o seguinte, né? A mulher, isso daqui é um trecho de um livro dele, né? A mulher goza da mesma capacidade atribuída ao homem. Casando-se, essa capacidade se restringe para não estorvar a direção da família entregue ao marido. Quando esse, temporária ou definitivamente, deixa a direção do lar, cessa o motivo da incapacidade da mulher. Ah, como eles são bons, né? Então, quer dizer, se ele não estiver lá, ela pode voltar, enfim, a praticar atos jurídicos, etc. Bom, vou deixar os comentários mais para frente. E aí, nesse contexto, né, para justamente subverter toda essa lógica, né, eu trago aqui um pouco para vocês sobre Lélia Gonzalez. Né? Para quem não conhece, Lélia Gonzalez, ela é nascida em 1935, né, e faleceu em 1994, é considerada por muitas teóricas a grande intérprete do Brasil, e não aqueles cânones da academia, né? Enfim, esqueci o nome dos teóricos, né? Que fala aquele lá que tem Casa Grande Senzala. Enfim, ela questionou todos esses cânones e ela vem de uma história muito rica e que ela consegue traduzir essa história, de certa forma, no ganho teórico que ela representa para a gente. Né? Ela nasceu numa família muito simples, né?
uma família com 18 filhos, ela era a penúltima, né? Ela era a 17ª filha. Um pai negro ferroviário, uma mãe indígena e empregada doméstica, né? Lá no interior do estado de Minas Gerais. Em 42, dá uma guinada a vida dela quando o irmão Jaime de Almeida passa a jogar no Flamengo, né? E aí eles se mudam para o Rio, né? E esse fato mudou totalmente a trajetória dela, que, enfim, estatisticamente estava, né, fadada a uma vida de muitas restrições, né? Ela, com essa ida ao Rio de Janeiro, ela estudou em bons colégios, né? Por exemplo, no Colégio Pedro II, que é o único colégio que é tratado na nossa Constituição, né? E ela foi para a universidade. Isso como uma mulher negra. Ela fez História e Geografia na UERJ, depois ela fez Filosofia, ela se tornou professora universitária, e ela narra, né, que essa ascensão social fez com que ela percebesse, primeiro, que a academia, né, e o lugar que ela estava ocupando não era considerado um lugar de negro. Ela era uma estranha nos espaços onde ela estava, né? Ela era, assim, tão refinada, assim, intelectualmente, né, academicamente, que ela fazia, por exemplo, traduções de livros de filosofia do francês para o português, né? E aí, ela fala que, enfim, por exemplo, quando tocavam na campainha da casa dela e ela ia atender, as pessoas perguntavam a ela se a patroa estava. Por quê? Porque não era possível que uma mulher negra fosse a dona daquela casa. E esse processo todo, né, fez com que, aos poucos, ela compreendesse, né, que ela era uma mulher negra, né, porque ela passa por um movimento de embranquecimento. Aqui tem até as fotos, né, de Lélia, né, ela tentando se enquadrar na questão do cabelo, especialmente, da vestimenta, uma vestimenta bem, enfim, bem séria, né? E aí ela se dando conta daquilo que depois a gente vai ver, né, da americanidade, da negritude, né? E aí aqui é um trecho de Lélia Gonzalez, bom, 2 trechos, né? Tornar-se negra é uma conquista. Então, tomar consciência disso tudo é uma conquista. Por quê? Aí me recordo daquela frase de Simone de Beauvoir, quando ela diz: a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Do mesmo modo, nós não nascemos negros, nós nos tornamos negros. A gente nasce pardo, azul marinho, azul, roxinho, mulato claro, escuro, mas a gente se torna negro. Ser negro é uma conquista. Não tem nada a ver as gradações de cor da pele, né? Isso foi o racismo que inventou. Então, já é Lélia Gonzalez discutindo o que hoje a gente chama de colorismo, mas isso lá na década de 70. Né? Contribuiu muito para ela, enfim, tomar essa consciência, né? A experiência dela, né, num casamento interracial, né? Essa é a foto de Lélia e esse é Carlos Gonzalez. Eles se conheceram no meio acadêmico, e a história é muito, enfim, triste, porque enquanto eles né, enquanto eles namoravam, a família de Carlos, que é de origem espanhola, né, aceitava, enfim, como se tivesse que aceitar, né? Enfim, tratava bem, né? Quando a família descobriu que, na verdade, eles já estavam casados, a família passou a hostilizar Lélia. E a situação, enfim, teve um desfecho triste, né? Porque com um pouco, acho que cerca de 1 ano de casados, Luiz Carlos se suicidou, né? Então, Lélia fala que ela quis continuar com, assim,
se afirmando Lélia Gonzalez, né? Não só em memória aquele amor que ela viveu, mas também marcando, né, toda essa história, né, de aceitação, de um relacionamento interracial, né, um amor, né, e como as pessoas em volta, né, responderam a ela. Então, ela fez questão de se manter, de se firmar como Lélia Gonzalez. Né. Então, a partir dessa experiência, ela terminou esse processo de conscientização racial, ela passou a buscar outras formas de compreender o que ela tinha passado. Então ela foi para a psicanálise, para o candomblé, né? E nesses estudos todos, ela ajudou a fundar diversos institutos, grupos de estudos, etc. E, assim, destaco aqui o IPCN, né, Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, o Colégio Freudiano no Rio de Janeiro, né? Ela tinha inicialmente uma influência muito forte de Althusser e do marxismo, né? E nesse meio tempo ela migrou, né? E fez mestrado e doutorado em antropologia. Né? Ela enfim, tem um percurso acadêmico maravilhoso, né? Mas para além de acadêmica, ela também foi uma grande ativista, né? Quando ela encampou a questão racial, né, ela passou a participar de diversos coletivos, de diversos movimentos, né? Ela assim, frequentava o movimento Soul e Black Power no Rio de Janeiro na década de 70. Quando foi fundado o MNU em São Paulo, nas escadarias do Teatro Municipal, ela estava lá, né, representando o núcleo do Rio de Janeiro. Em 82, ela se filiou ao PT e ela buscou algum espaço na política, mas, enfim, ela não conseguiu se eleger. Né? Em 83, ela fundou o coletivo Nizinga, coletivo de mulheres negras, que reunia mulheres tanto da classe média quanto as mulheres faveladas. Em 84, ela foi para o PDT. Em 84 também, ela ajudou a fundar um jornal que a gente pouco fala nele, mas ele teve muita importância para os movimentos feministas, que foi o Mulherio. Né? Em 85, ela foi chamada a integrar a Comissão de Direitos das Mulheres. Né? Essa comissão fazia parte da estrutura do Executivo Federal, né? E a partir desse lugar, do CNDM, ela ajudou a organizar o Encontro Nacional Mulher e Constituinte, tudo isso na preparação, né, para os debates que aconteceriam em 87. Bom, um dos termos, um minutinho, desenvolvidos por Lélia Gonzalez é o português. O português, ele diz respeito à influência, né, especialmente da, aspas, mãe preta, que na verdade, enfim, é a babá, é a empregada, né, na formação, né, das gerações brancas no Brasil. Né? Então, a forma de falar, ela tem muita influência, né, do elemento, né, tem muita influência dessa herança, de toda essa carga, né, diaspórica, né, muito mais do que a própria influência latina. Né? A gente é chamado de América Latina, e na ideia de americanidade, né, da Lélia, o certo seria nos chamarmos de América Latina. Né? E daí eu trago o termo da americanidade. Né? A americanidade, ela desafia, né, essa narrativa oficial sobre o que foi a colonização, o que foi a formação da sociedade
brasileira, não só a brasileira, né, as sociedades latino-americanas, né, que simplesmente ignoram as influências e, enfim, dos povos originários e dos povos diaspóricos, que, embora tudo isso seja negado em termos de narrativa, está muito presente no nosso dia a dia. Então, a americanidade é justamente isso, né? Mostrar que houve um processo histórico de intensa resistência cultural, né? Resistência, acomodação, reinterpretação, criação de novas formas, né? Referenciada em modelos africanos, que remete a toda uma construção de uma identidade étnica, né? E isso tudo influencia, né, a nossa formação social, né? Então, o português, e ela fala em, assim, em determinado momento é possível perceber que de uma linguagem bem formal e acadêmica e erudita, ela vai adotando uma forma mais coloquial de escrever, e tudo isso é justamente numa ideia, né, que enfim, também reconhecer um sujeito epistêmico, né, que são os outros saberes, não o saber apenas acadêmico ou oficial. Então, ela busca dialogar com as pessoas fora da academia, né? Então, de certa forma, ela desenvolve, né, o termo português e coloca em prática, né? Levando questões, assim, pensamentos muito sofisticados, né, mas de maneira simples e acessível, né, às pessoas simples, né? E aí, né, pensando em Lélia Gonzalez e pesquisando a respeito do que seria meu referencial teórico, eu cheguei à conclusão de que a americanidade e Lélia Gonzalez dialogam muito com dois termos que são muito também discutidos na atualidade, né, que é a decolonialidade e a interseccionalidade, né? Então, os três temas, americanidade, decolonialidade, interseccionalidade, no limite, né, desafiam o paradigma de neutralidade e universalidade do homem branco, né, colonizador e de posses, né, que o homem médio, que é o padrão do direito, que é o padrão da história, né, ele se reveste dessa pretensa neutralidade, pretensa universalidade, mas, na verdade, ele é um ponto de vista e é um perfil. E aí os estudos da Lélia, ela mostra que o lugar ocupado pelas mulheres negras, né, no gênero define o próprio padrão de feminilidade associado à mulher branca. Então, ela é como se fosse a antítese, né? A mulher negra também marca o que é a masculinidade associada ao homem branco provedor e proprietário do feminino ideal, que é a mulher branca, né? A mulher negra também marca a heterossexualidade como modelo para assegurar a manutenção e a perpetuação do modelo familiar, nuclear, branco, cristão, conservador. Calma, não entre em pânico, pode parecer muita informação numa frase só, mas a gente vai destrinchar aqui nos próximos slides, né? E aí, Lélia chega à conclusão, isso lá na década de 70, né, que a mulher não branca, a ameríndia ou a americana, né, ela sintetiza a exploração ou a opressão de forma tripla: classe, gênero, raça, que são relações de poder estruturantes e indissociáveis da sociedade capitalista, né? Numa abordagem que depois, na década de 90, passou a ser nomeada como interseccional. Isso daí Lélia já discutia lá atrás, no final da década de 70. Então, para quem não conhece, eu imagino que vocês já estejam familiarizados, né? Mas quando a gente fala em interseccionalidade, a gente está falando, né, em buscar captar quais as consequências estruturais e dinâmicas da interação sobre dois ou mais eixos de subordinação sobre uma mesma pessoa. Então, nesse caso, né, classe, gênero e raça, né, como entrecruzamento, né, desses eixos
resulta numa experiência totalmente diferenciada, que não se trata de uma mera soma, né? Então, na ideia de Patricia Hill Collins, né, a interseccionalidade, ela é a forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas interligados de opressão, né, criam diferentes níveis de desigualdade que estruturam as posições relativas de mulheres, grupos raciais, etnias, classes, status migratórios e outras, né. Eu acho que eu tenho também que frisar que o termo interseccionalidade foi cunhado no direito, né, por uma jurista estadunidense negra, Kimberly Crenshaw, né, numa disputa judicial em que ela denunciava a discriminação da General Motors contra as mulheres negras. A tese dela era de que a discriminação havia porque elas não eram, porque mulheres negras não eram contratadas. E o tribunal, né, tinha entendido que não havia uma discriminação racial, porque havia homens negros, e também não havia uma discriminação de gênero, porque havia mulheres brancas. Os homens negros na produção, as mulheres brancas na administração da General Motors. Então, que em princípio não haveria discriminação nenhuma. E aí ela teve que mostrar que no entrecruzamento entre gênero e raça, né, no caso, né, estava a mulher negra, né, que estava submetida à questão de gênero e de raça e ficava num ponto de invisibilidade, né, e dando nome a esse fenômeno, que não é que ele surgiu aí, né, ele sempre existiu, mas dar nome a esse fenômeno passou a chamar atenção para isso e trazer para o debate no mundo do direito, né? Então, é um termo muito importante. E a decolonialidade, né, ela diz respeito não simplesmente a superar ou reverter o que é colonial, né? Isso daí seria uma postura descolonial, né? Antes de tudo, isso daí baseado nos estudos, né, de diversos autores e autoras latino-americanos, que é uma postura de enfrentamento e transgressão do colonial, né, que permeia as sociedades na América Latina, né, revelando que as desigualdades são historicamente estabelecidas, portanto elas não são naturais, né, a gente desnaturaliza isso, né, e também cria novas perspectivas epistêmicas a partir dos sujeitos marginalizados, né, que resistem a essa lógica de colonialidade. Quando a gente está falando em colonialidade, do que a gente está falando, né? A gente está falando de padrões de comportamento, padrões de comportamento, crenças e relações de trabalho que decorrem do colonialismo e diz respeito a formas de organizar e racionalizar o mundo, a colonialidade do poder, a forma, né, da produção do conhecimento, a colonialidade do saber, né, que tem muito a ver com isso de só reconhecer o que é dito, o científico é só o acadêmico, né, só esse saber é válido, né, e ao processo de inferiorização e desumanização dos demais sujeitos em relação ao homem branco europeu, colonialidade do ser, né. Então, esses padrões, eles remanescem mesmo depois de, teoricamente, termos vencido, né, termos superado o tempo histórico do colonialismo, né, aquele regime político colonial de subordinação entre metrópole e colônia. Vencer, assim, superamos o colonialismo, mas a colonialidade permanece. E aí, aprofundando o debate da colonialidade, Maria Lugones, uma teórica latino-americana, ela diz o seguinte, que esse sistema colonial de gênero, o sistema moderno colonial de gênero, ele tem dois lados, né? Um oculto, obscuro e um visível claro, né? No que diz respeito a gênero, né?
O visível, claro, é aquele, né, que divide homens brancos e mulheres brancas, né? E aí, as mulheres brancas, né, nessa divisão, que é visível, que é o que transparece, enfim, em várias produções, tipo direito, marketing, comunicação social, etc., né? A mulher, né? A mulher existe apenas como mulher branca, né? E elas, a elas são atribuídas pureza, passividade sexual, tudo isso como uma forma de controle social, né? Garantindo a manutenção e a sucessão da posse, né? Então, a feminilidade tem muito a ver com isso. E aí a debilidade dos corpos e mentes das mulheres é construída socialmente para que sejam destinadas apenas à reprodução humana, né? Por meio do acesso sexual obrigatório e ou permitido do casamento. Então, o estereótipo de mulher a feminilidade é pensada a partir de um estereótipo de mulher branca, né? Esse daí é o lado visível da colonialidade de gênero, né? E a parte que é obscura, né? É aquilo que fica, de certa forma, marginalizado, né? Então, ao impor a heteronormatividade, né, trazida da Europa aos povos, né, ameríndios e africanos, né, que foram trazidos de África, né, isso daí criou, né, algo que não existia, que era uma dicotomia entre macho e fêmea. Não quer dizer que era tudo igual, não quer dizer que não havia divisão sexual do trabalho. O que não havia era uma subordinação de gênero. E também não havia uma imposição de papel de gênero, né? Então, poderia ter muito mais representações de gênero. Pessoas intersexuais não eram consideradas anomalias, poderia ter um terceiro gênero, né? E essa imposição desse binarismo, né, rígido, né, fez com que as pessoas fossem bestializadas, né, ou inferiorizadas, né, as mulheres inferiorizadas e as pessoas não binárias bestializadas, né, bestializadas entre aspas. Tá? E isso daí marca toda a nossa sociedade, né? Poderia ser uma sociedade muito mais livre, muito diferente do que é hoje, né? E isso marca também as relações de trabalho, né? Então, um exemplo é quando a gente pensa nas greves, né, no início do século XX, a gente não pensa nas mulheres, né? Elas nem vêm à cabeça, mas elas estavam muito presentes, né? E aí já entrando num segundo eixo, né, da minha pesquisa. Então, isso daqui é só um petisco, né, sobre o começo do século XX. Então, em São Paulo, foram registradas 22 greves em fábricas têxteis. Em 1912, um recenseamento em 31 fábricas na capital, em São Paulo, né, constatou que 64% dos trabalhadores eram mulheres, né, e 71% dessas mulheres, elas estavam nas idades de 12 a 22 anos. Então, aí, se a gente for pensar em termos de interseccionalidade, caberia também o eixo idade, né? E elas estavam muito presentes no trabalho e também fizeram parte das greves, né, que, enfim, movimentaram a grande parte da história do direito do trabalho, né? Mas há um silenciamento sobre isso, há uma opacidade, né? E aí eu trago aqui um excerto, né, do Manifesto das Costureiras, né? Foi publicado no jornal A Terra Livre em 1906, né? Então, uma parte lá do manifesto dizia assim: em muitas partes, os homens conseguiram a jornada de 8 horas já desde 1856. E nós, que somos do sexo fraco, temos que trabalhar até 16 horas. O dobro das horas deles que são do sexo forte. E aí, isso daí, de certa forma, denuncia como as mulheres ficavam prejudicadas, né? Elas tinham jornadas mais extensas, elas tinham
salários menores, elas não tinham condições de corresponder àquilo, né, que era o estereótipo da mulher, né, a mulher tinha que ficar em casa, bela, recatada do lar, etc. Não, as mulheres trabalhadoras estavam completamente fora, à míngua dessa narrativa oficial, né. E aí, dando alguns passos adiante, né, eu queria trazer aqui uma releitura, talvez, né, da história de Berta Lutz, né. Berta Lutz, ela é muito conhecida por ter lutado pelo sufrágio feminino, né. Ela era bióloga, foi a segunda funcionária pública no Brasil, né, ela trabalhou no Museu Nacional, ela foi bacharel em Direito, né, e ela participou da elaboração do Código Eleitoral de 32. Ela foi deputada federal suplente e, como ela, enfim, ela estava num estado, num lugar social diferenciado, né, um lugar que tinha acesso a viagens internacionais, ela podia participar de congressos, né, fora, ela se conectou com movimentos feministas, assim, no mundo todo, né, e aqui tem uma foto dela fazendo uma fala no evento, enfim, multinacional, né, a gente vê aqui uma plaquinha do Canadá, né, ela devia estar representando o Brasil, e isso fez com que Berta percebesse que a questão não era apenas a mulher votar e ser votada, né, que havia necessidade de um olhar para a questão trabalhista e que afligia grande parte das mulheres. E a partir de então, ela foi uma grande defensora de direitos que hoje, assim, ou já estão muito bem positivados, né, às vezes não implementados completamente, mas já estão na nossa norma. Então, por exemplo, licença maternidade, igualdade salarial, fim do trabalho infantil, redução da jornada de trabalho. Então, Berta Lutz, embora ela fosse uma mulher, né, enfim, branca, né, de classes abastadas, né, embora ela trabalhasse também, né, ela teve todo esse olhar para a questão social. Influenciou muito, justamente porque ela ocupava aquele lugar. Numa outra ponta, né, mais ou menos ao mesmo tempo, né, eu queria destacar aqui a figura da Laudelina de Campos Melo, né. Aqui ela está sendo recebida, né, como uma celebridade, mas isso daí já foi muito adiante, né. Na década de 30, ela fundou a primeira associação de trabalhadoras domésticas em Santos, né. E qual era a luta básica, né, que ela encampava? As trabalhadoras domésticas querem ser reconhecidas como trabalhadoras, né. Na época da CLT, né, da construção, né, da costura da CLT, ela levou a Getúlio essa pauta, né, de incluir as trabalhadoras domésticas, ou seja, lá na década de 40, né, e as trabalhadoras domésticas só foram ter um acesso, assim, ao acesso a um direito básico, que era o registro na carteira de trabalho, apenas na década de 70. Né? Então, é muita luta, né? Muita luta, muita dificuldade para avanços muito lentos. Né? Mas a Laudelina tem uma história muito bonita, que aí depois ela foi para Campinas, abriu uma outra associação, ela se associou com outros grupos, né, do movimento negro, enfim, ela continuou por toda a sua vida em luta pelas trabalhadoras domésticas. Ela só não participou lá na frente, né, lá na Assembleia Nacional Constituinte, mas até a década de 70 ela estava muito ativa nessa luta, né. E aí eu trago um pouco para a gente se descolonizar, né. Uma frase de Angela Davis. Provavelmente vocês já ouviram falar de Angela Davis. Essa daqui é uma foto, né, do evento que teve aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, em 2019.
A foto está de má qualidade, porque foi tirada com o meu celular, né? Eu estava nesse evento. E nesse evento foi muito emocionante, quando eu estava lá, né, toda emocionada por ouvir a Angela Davis, e a Angela Davis simplesmente disse: muito bom vocês estarem aqui, fico muito contente e tal, mas, sinceramente, eu acho que eu aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês comigo. Essa frase foi sensacional, né? E aí na foto ao lado, né, nós temos Angela Davis e Lélia Gonzalez, né? Numa foto da década de 70, quando elas se encontraram em algum dos congressos acadêmicos e puderam ter uma troca muito, muito marcante, que faz com que Angela Davis se refira a Lélia Gonzalez agora, né, no século XXI. Bom, mas então, né, daquele direito absurdamente desigual, né, porque a gente tem hoje, não foi um salto, né, foram vários percursos, várias idas e vindas, e aí eu vou trazer aqui alguns dos passos percorridos. Como é que a gente está de tempo? Já passamos uma hora em ponto, prof, Tá. mas fica tranquila, tá? Uhum. Então, em 32, né, foi conquistado o voto feminino, né? Isso tem que ser visto como uma conquista, não como uma concessão, porque houve todo um movimento sufragista para que isso ocorresse, né? Ao mesmo tempo, em 41, né, para vocês verem que não existe uma evolução linear, né? Em 41, as mulheres foram proibidas de prática de alguns esportes, aqueles incompatíveis com as suas condições da natureza, né? E todas essas restrições, né, no que dizia respeito ao corpo da mulher, tinha a ver com a questão reprodutiva e tinha também muito a ver com o movimento eugenista, que era muito forte à época, né? E aí, bom, tudo bem, a gente teve a promulgação da CLT, mas a CLT excluía o trabalho doméstico e o trabalho rural, né? Então, a grande parte da força de trabalho estava excluída, né? Para contemplar quem? O modelo do trabalhador branco urbano, né? A CLT trouxe normas de proteção ao trabalho da mulher e de menores, né? Então, tudo isso, né, nessa ideia do movimento eugenista, no reforço dos papéis, colocando a mulher como, enfim, muito mais como reprodutora, né, e como cuidadora, né, do que como trabalhadora. E aos poucos, né, enfim, isso vai sendo questionado, né, bem lentamente se conquista, né, em 62, o Estatuto da Mulher Casada, né, que tira aquela necessidade de autorização do marido para que a mulher pudesse trabalhar, né? Mas isso fica tão arraigado na nossa sociedade que até hoje há, enfim, núcleos familiares em que a mulher é proibida de trabalhar, né, por uma opção do marido, né? Então, assim, a norma foi embora, mas isso, né, essa opressão permanece, né, esse discurso permanece. 65. Não é permitida à mulher a prática de lutas de qualquer natureza. Futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e beisebol. Com que fundamento, né, científico, né? Era a preservação, né, do corpo feminino, que era frágil e que tinha que se voltar para a reprodução. Bom, apenas em 72 houve a promulgação da Lei do Trabalho Doméstico, e o trabalho doméstico, muito embora a academia não olhe tanto para essa forma de trabalho, o trabalho doméstico assalariado é a maior ocupação, era, até pouco tempo atrás, a maior ocupação das mulheres brasileiras, né? Eu não sei atualmente como está isso, até porque, enfim, as estatísticas andam bem complicadas, né? Com essas várias formas de contratação agora, enfim, fica difícil de medir. Mas trabalho doméstico ainda é uma ocupação muito importante
E por que que justamente o trabalho doméstico, que é tão essencial para a reprodução da vida, né, tem menos direitos? Né? Até hoje não atingiu a igualdade jurídica. Né? E a lei do divórcio, que para as mulheres casadas, significava a possibilidade de alforria. Né? Porque na nossa sociedade, para o homem não é um problema ele se desvincular da família. Não era um problema. Ele abandonar a família e constituir uma outra. Agora, a mulher, ela ficava presa a um contrato, o contrato de casamento, e não podia seguir sua vida. Né? Uma série de limitações. Para concluir essa parte, né, então a gente vê o direito, né, como um instrumento do patriarcado. Né, e aqui eu dou exemplos. A necessidade de autorização do marido para o trabalho. O direito formalizou isso. A possibilidade do marido ou do pai rescindir o contrato de trabalho. Aquela incapacidade relativa da mulher casada para os atos civis. Né? A proteção contra violência sexual apenas para a chamada mulher honesta. Né? Isso estava no Código Penal. A virgindade como um critério para a nulidade do contrato de casamento. Isso estava no Código Civil. E o que é mais, assim, difícil, assim, de aceitar é a tal da tese, né, da legítima defesa da honra, que não tem base normativa nenhuma, não está em nenhum texto legal, constitucional, nenhum. É uma tese, né? E que e que teve tanta repercussão que precisou o STF falar que ela é inconstitucional em 2021. Né? Essa tese, ela ganhou, enfim, bastante publicidade lá atrás, na década de 70, no caso Ângela Diniz, né, que foi assassinada por Dock Street, e no que a gente hoje conhece como um feminicídio. Né? Mas ele teve penas mais brandas, ele primeiro foi absolvido e depois teve penas mais brandas, né, com base nessa tese. E a gente só conseguiu tirá-la agora em 2021. Mas ainda hoje as mulheres morrem simplesmente pelo fato de serem mulheres. São assassinadas por isso. Né? Porque existe toda essa construção, né, de que, enfim, do que está por trás dessa legítima defesa da honra é aquilo que permite o homem, né, por uma forte emoção, né, acabar com a vida de uma mulher. E o direito, né, enfim, aceitava isso. Bom, fazendo aquele segundo eixo, então, as mulheres na ditadura militar. Né? Quando a gente fala em ditadura militar, quando a gente vê filmes, etc., a gente vê muito, né, sobre as ações dos homens, né, sobre os militares, os torturados, os anistiados, né, mas as mulheres, elas estavam muito ativas, né, e é claro, né, quantitativamente não era o mesmo grupo, né, que os homens, mas elas estavam muito ativas e fizeram muito, né, e aqui, enfim, trago a famosa fotografia, né, do julgamento da Dilma, né, na década de 70, ela foi torturada e, enfim, passou por diversas, enfim, violências ao longo da sua vida, né. Assim como elas estavam, né, na luta contra, né, o regime, né, ditatorial, elas também estavam de forma difusa, né, na sociedade atuando. E isso aconteceu, e assim, uma figura muito interessante é a figura do clube de mães. Né? Os clubes de mães eram eram reuniões organizadas para mulheres, né, nas paróquias da Zona Sul de São Paulo, né, em que elas aprendiam, enfim, artesanatos, aprendiam mais sobre alimentos, aprendiam sobre economia doméstica, enfim, vários cursos, né. Mas o que era importante disso, né, é que o clube de mãe
né, os clubes de mães, fizeram com que as mulheres saíssem, né, as mulheres que viviam na periferia, saíssem do seu ambiente doméstico e se encontrassem, né, trocassem histórias, trocassem experiências e passassem, assim, e passaram a perceber que aquilo tudo que lhes afligia, e elas achavam que era um problema, né, da sua casa, assim, um problema só dela, né, era também um problema para outras mulheres. E elas começaram a se organizar e começaram a fazer reivindicações para, especialmente para o município, né, para a prefeitura, por questões muito práticas, né? Ponto de ônibus, posto de saúde, escolas. E elas, com toda essa nova energia, né? Essa agência mesmo, né? Que surgiu nesses clubes de mães, elas encamparam o chamado movimento contra a carestia ou movimento contra o custo de vida, né? E os clubes de mães começaram a mostrar, né, as diferenças de preço. Imagina isso, né, na década de 70, né? As diferenças de preços nos alimentos, né, eram incompatíveis, totalmente incompatíveis com os reajustes salariais, né? O arroxo salarial foi uma das características da ditadura militar, né? Não é à toa que era tão repressora, justamente para que ninguém contestasse isso, né? Mas aí, elas mostrando isso, né, essas diferenças, né, mostrando o quanto não estava sendo possível se alimentar mais, né, começaram a coletar assinaturas, né, nesse chamado movimento contra a carestia, que se tornou um movimento nacional, né, e em 78 conseguiu reunir 20 mil pessoas na Praça da Sé, e isso daqui, vejam, é uma das fotos desse dia, né, elas na Praça da Sé, elas e eles, né, porque os homens também aderiram a esse movimento, mas o que eu queria chamar a atenção é para o protagonismo, né, das mulheres, né, a iniciativa das mulheres. E aí, essa foto me faz pensar o seguinte, né, vocês estão vendo aqui os, sei lá, soldados, policiais, que seja, né, com capacetes, né, com cacetetes, com cachorros, pastores alemães, né, olhando os manifestantes. Eles estão aí para proteger a população ou para reprimi-la? Qual é o papel da segurança pública, né, no Brasil? Aqui uma outra foto, olha só a quantidade de PMs, né, olhando para as mulheres, né, qual é o risco que essas mulheres, né, e alguns homens, né, representam para a segurança pública. Será que eles estavam lá para protegê-los ou para hostilizá-los, para controlá-los, para reprimi-los? Um outro movimento, né, que eu me deparei foi um movimento pela anistia, né? E o movimento pela anistia, ele também teve um início e um protagonismo e uma iniciativa feminina, né? Ele começou com a Terezinha Zerbini, né? Uma paulista, assistente social, advogada, foi presa política, né? E ela criou um movimento feminino pela anistia com uma cartinha, deixa eu ver se tem a cartinha, não tem, muito sintética, que ela redigiu com outras amigas em São Paulo e passou a coletar também assinaturas. E aí esse movimento pela anistia foi ganhando corpo e entidades como o OAB, CNBB, enfim, foram encampando, né, esse movimento, e aí, enfim, resultou em levar lá para o Congresso Nacional a proposta de lei da anistia, que não tinha nada a ver com a lei que foi aprovada, mas foi a lei possível naquele momento, né? E quando a gente fala do movimento da anistia, nem sempre
Terezinha Zerbini é mencionada. Nem sempre ele aparece como um movimento inicialmente de mulheres, né? E isso dá um pouco o tom, né, de toda aquela preocupação que eu tinha lá no começo, né? Onde estão as mulheres? Elas estavam lá, né? Elas estavam lá. Quando a gente pensa nas greves, né, do final da década de 70, no movimento assim, trabalhista, movimento sindical, a gente logo pensa naquele trabalhador, né, o operário, né, padrão, né, o operário homem branco, né, do ABC paulista, né, pelo menos assim, eu falando desse meu lugar de sudestino, né. E aí que eu mostro que as mulheres também estavam muito ativas, né. Esse é o primeiro congresso da mulher metalúrgica, que aconteceu em 78, né, no ABC. Havia 800 inscrições, né? 800 mulheres se inscreveram, era num sábado, né? E aí, para vocês perceberem o quanto é desafiador as mulheres se reunirem, as empresas na região resolveram chamar as pessoas para trabalhar naquele sábado para compensar uma emenda de feriado, né? Então, das 800 inscritas, porque marcaram um sábado justamente para elas poderem participar. Então, das 800 inscritas, apenas 300 puderam participar, e ainda assim foi um evento muito bonito, né? A gente vê aqui um registro histórico, mas uma coisa que não está aqui na foto, mas que está nos registros, né, bibliográficos, é que, embora fosse o primeiro Congresso da Mulher, a mesa era composta 100% por homens. E tinha pontos complicados nos discursos, né? Meio que colocando a mulher como uma pessoa menos capaz, menos, enfim. E que, no final das contas, eles acabavam tentando tomar a conta do debate e, enfim, conduzir a lá homem branco, né? Mas para vocês verem, né? Tudo isso é movimento, tudo isso é conquista, é dialética. Um outro movimento, né, que eu pesquisei foi o movimento das mulheres trabalhadoras rurais, e é muito interessante que tinha uma certa sinergia entre um movimento no sul e um movimento no nordeste, né? A pauta das mulheres trabalhadoras rurais era extensa, né? Enfim, sempre envolvia a questão de reconhecimento como trabalhadoras, né? Porque se o trabalho doméstico, né, urbano, ele era invisibilizado, né? O trabalho assim, a trabalhadora rural também era invisibilizada, porque ela era vista apenas como aquela agente reprodutora. E, na verdade, o trabalho dela também era, né, tanto na parte produtiva quanto na parte reprodutiva, e na parte reprodutiva era que garantia a força de trabalho para a parte produtiva da terra. Então, elas queriam esse reconhecimento. Por quê? Porque antes da Constituição não tinham sequer acesso à assistência médica, né? Porque apenas os homens eram sindicalizados, né? E a partir disso, a partir de ser sindicalizados, que eles tinham acesso a direitos previdenciários, a assistência médica, etc. E as mulheres ficavam à míngua disso tudo. O movimento feminista, nos anos 70, né, também foi muito importante, teve muita influência das mulheres que estavam exiladas, né, especialmente na Europa, né, e trouxe várias questões que, enfim, houve até um certo estranhamento, né, inicial. Na verdade, há um estranhamento até hoje, né, questões como a liberdade, né, de optar pela continuidade da gravidez, né, que é tratado simplesmente como aborto, né, se você é ou não favorável ao aborto, né, é muito mais do que isso, essa questão. Sobre a divisão sexual do trabalho, sobre a violência contra as mulheres, a violência doméstica, né. Então foram pautas que foram sendo colocadas com muito respaldo, né, do movimento feminista, né.
E nessa linha de, né, pegar todos esses movimentos mais à margem, né, daquilo que é a nossa história mainstream, né, o movimento negro unificado, né, do qual Lélia Gonzalez fez parte. Esse daqui é uma foto, né, daquele evento que marcou o início, né, a formalização do movimento negro unificado nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Então, a figura síntese, né, disso tudo é Lélia Gonzalez. Era uma mulher negra, né, que era acadêmica, mas que foi filha de empregada doméstica, né, que, enfim, que desafiava tudo isso. Então, é nesse contexto que está a Lélia Gonzalez também. Bom, partindo para a questão da Constituinte, e eu vou... Olha, tá, eu estou no slide 36 de 55. Né? Eu vou falar um pouquinho e vou abrir para as perguntas e a gente continua esse papo outro dia. Pode ser? Né? Então eu vou passar aqui rapidamente para dizer que o CNDM, né, ele tinha um slogan, né, Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Né? Isso foi algo muito poderoso, que isso pegou o Brasil afora. Né? E aí foram realizados diversos eventos, aqui eu trago foto de um dos eventos, né, Encontro Nacional Mulher e Constituinte. E dentre as várias reuniões, né, a gente conseguiu essa foto da reunião das lideranças do movimento negro com a equipe do CNDM, e está aqui Lélia Gonzalez no meio. Né? Então, ela é muito a síntese disso tudo acontecendo. Foi gerado, né, um documento que vocês já devem ter ouvido falar, né? Foi a Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes. Né? E aqui, e é muito engraçado que essa carta, ela representa fruto dessas diversas reuniões Brasil afora. Ela tem uma importância histórica enorme, mas até 2019 ou 2018 ou 2019, quando eu estava pesquisando para a tese, a redação dela não estava na internet, só tínhamos a foto da carta. A gente não conseguia o arquivo texto disso. E isso mostra o quanto a gente não se apropria desse saber, desse conhecimento, dessa luta lá de trás, na nossa produção textual, né? Então, mas agora já tem, tá? Agora já tem. E aí, a pauta era muito extensa, muito complexa, muito maravilhosa, mas eu vou destacar aqui alguns pontos que a gente pensa assim, nossa, a gente tem que discutir isso, não, a gente tem que lutar por aquilo. Parece que é algo novo, e na verdade, enfim, esse documento mostra que vários debates já tinham sido travados lá atrás. Então, eu destaco aqui, por exemplo, a maternidade, uma das pautas, né, dentro das reivindicações a respeito da família, né, a maternidade e a paternidade constituem valores sociais fundamentais, devendo o Estado assegurar os mecanismos do seu desempenho. Não está falando só de maternidade, está falando de maternidade e paternidade. Isso para a gente parece muito comum, mas lá atrás não se discutia paternidade, não se discutia. Gente, enfim, vou tentar passar por isso. Na questão do trabalho, extensão dos direitos trabalhistas e previdenciários de forma plena às trabalhadoras, às empregadas domésticas e às trabalhadoras rurais. Isso não vai atingido em relação às empregadas domésticas até hoje, e na verdade, assim, a gente teve um avanço e agora a gente, enfim, teve um desmonte, né, em termos de direitos sociais para as domésticas. Estava na pauta, né, das mulheres o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. Né? Isso daí só se tornou lei lá na frente, né? Isso não foi incorporado no texto constitucional, se tornou lei lá na frente e até hoje não é realidade em muitos colégios. Muitos colégios. Talvez no ensino público isso tenha sido um pouco mais avançado, mas no ensino privado, no máximo, você vai ter uma aula. Para
para mostrar que as mulheres não, assim, elas estavam muito conscientes, elas tiveram bastante apoio de advogados também para fazer esse documento. Então, elas estavam muito atentas a várias partes do direito, né? Enfim, vários ramos do direito. Então, aqui dizia, né, a respeito da violência, será eliminada da lei a expressão mulher honesta. E isso vocês bem devem saber, né? E servia muito, né, para, no jargão, passar o pano para o agressor. Né? Ah, não, mas ela não era uma mulher honesta. Né? Olha como ela se vestia, olha onde ela estava, olha o que ela trabalhava, olha com quem ela se relacionava. Então, aquela mulher poderia ser violada. E um último item aqui desse documento, para mostrar que elas estavam conectadas com o mundo, com tudo que estava acontecendo ao redor. Né? Elas queriam a democratização do Estado e das instituições, mediante revogação da Lei de Segurança Nacional e de toda legislação repressiva. E, gente, eu vou ter que parar por aqui, né? Eu vou interromper e vou passar a palavra a Etienne, né? Por causa do horário. Tá bom? Prof. Patrícia, muito obrigada pela sua excelente fala. Olha, foi uma tarde muito rica de aprendizado e de compartilhamento de conhecimento. Muito obrigada mesmo pelo aceite, pela sua fala. Agora eu vou lhe passar os comentários e as dúvidas aqui do chat que o pessoal foi mandando durante a sua fala, tá bom, prof? O nosso colega, o Luiz, ele comenta que ainda ouço falar de empresas que não contratam mulheres para não ter que conceder licença maternidade. Tá. Aí, a prof. Marli Costa, prof. Patrícia, desculpa, mas tive que me retirar porque tenho uma banca às 10 horas. Parabéns pela sua exposição, estou triste por ter que sair antes. Obrigada pela parceria. Abraços. A prof. Marli, antes de sair, fez uma pergunta. Fez um comentário. Doutora Patrícia, qual a sua percepção como juíza do trabalho sobre a lei número 14.457, que entrou em vigor em 22 de setembro de 2022, que cria o programa Empresa Mais Mulheres, para incentivar a empregabilidade das mulheres? Não sei se tu gostarias de comentar agora ou posso ir falando, prof, o que tu preferes? Não, eu acho que eu vou falar agora, porque senão depois eu vou me perder com tantas questões. Pode. Tá? Eu não lembro o nome de quem fez a primeira pergunta a respeito da licença maternidade. O Luiz, prof. Tá, muito bem. Olha, não é só uma impressão, né? Isso, estatisticamente, né, existe essa discriminação contra mulheres, né? Contra a contratação de mulheres, né? Na idade fértil, em idade fértil, isso existe, mas não só, né? Existe também toda uma hostilidade à mulher gestante, à mulher que sai em licença maternidade e retorna ao trabalho com criança pequena, à mulher que tem filhos pequenos, né? Então, na verdade, o nosso mercado de trabalho, ele é pensado a partir de um estereótipo de trabalhador padrão é o homem médio, que é alimentado por uma mulher, né, que faz trabalho reprodutivo, que tem toda a sua saúde física e mental garantida em casa, né, normalmente por uma mulher, né, e ele não precisa faltar nunca ao trabalho, e ele está sempre bem, sempre produtivo, não há problemas. O mercado de trabalho é desenhado para esse trabalhador, né? O que foge disso, né? Então, por exemplo, a mulher gestante, a mulher lactante, a mulher mãe, ela é vista como um problema. É vista como um problema. Como um problema que é um problema dela, um problema individualizado, né? E e assim, o direito conforma esse pensamento, né? Muito embora, é lógico, a gente tenha licença maternidade, a gente tenha a garantia de emprego da gestante e
enfim, até 120 dias após o parto, ainda assim, não, até 5 meses após o parto, ainda assim o mercado é hostil, né? E eu falo isso de um lugar, e até fazendo um link com a minha pesquisa atual, né, que eu estou analisando decisões judiciais em casos de assédio praticado contra trabalhadoras que são atravessadas pela maternidade, e aí eu fico muito contente com essa pergunta por isso. Então, trabalhadoras lactantes, gestantes, trabalhadoras mães, é que o assédio acaba sendo praticado como forma de expulsá-las do trabalho, né? A falta de apoio, ela se dá, né? Mas quando ela por si só não é suficiente para fazer com que a mulher desista daquele trabalho, ela passa a ser hostilizada, né? Então, é infelizmente uma prática que a gente precisa combater, precisa falar sobre isso, precisa assim, tomar consciência de que realmente isso acontece, né? Que não é um problema de uma trabalhadora, de outra, mas isso acontece de uma forma estrutural e estruturante do nosso mercado de trabalho e que precisa ser combatido, né? Aquela pergunta da professora a respeito da lei do emprega mais mulheres. Eu não li a lei ainda, não a estudei, né? Mas eu vi comentários, né, a respeito de alguns acertos e de muitos erros, de muitos erros. Então eu não consigo comentar, né? Eu preciso, enfim, me apropriar ainda desse texto. É assim, são tantas as demandas, são tantas as tarefas e os papéis que nós assumimos que realmente eu ainda não, então vou ficar devendo esta resposta, mas sim, é um tema muito importante e eu pretendo, enfim, estar apta a responder essa pergunta um pouco mais adiante. Que mais? Prof, muito obrigada. A Eduarda Rocha pergunta: qual seria a sua opinião referente à visão da colonialidade do poder junto ao capitalismo com os preceitos da Maria Lugones? Uhum. É um pouco o que eu já trouxe, né, sobre a colonialidade de gênero, porque assim, o que a Lugones faz, ela aprofunda essa análise e essa crítica, né, porque para além da questão de subordinação, né, do eixo sul em relação ao eixo norte, como Boaventura costuma falar, né, a nossa subordinação como colônia, metrópole, né, como trabalhador, como trabalho e capital, né, para além disso, nós estamos também atravessados por questões outras que acompanham, né, essa dominação, que é a questão da raça, que é a questão do gênero, e o direito, né, ele assume esse perfil de ser neutro e universal, mas ele é pensado a partir de um perfil, que é o perfil do homem branco, né? E ao fazer isso, ele invisibiliza outras possibilidades de vida, né? Ele ignora ou ele trata como um problema, né? Então, o direito ele acaba sendo reprodutor disso tudo, né? É claro que há avanços, né? Mas a crítica precisa ser feita. A crítica precisa ser feita e não podemos esquecer que, assim, não foram concessões, né? Que às vezes falando, assim, quando a gente pensa que o direito é uma concessão, é muito fácil tirar, porque assim, você ganhou, eu tiro, né? Mas não é, foi conquista, né? E isso continua em jogo, né? Porque às vezes a gente tem alguns avanços e um rápido retrocesso, aí a gente tem que reconstruir tudo de novo, aí depois, então esse infelizmente é um padrão na história dos direitos sociais no Brasil, né? E, enfim, e é isso. Acho que a Lugones ela faz esse aprofundamento teórico, né, para trazer, né, porque ela questiona mesmo a colonialidade do poder do Aníbal Quijano, né, que assim, ele não dá conta, né, de todas as questões, né, que envolvem
subordinações, né, entre as pessoas, né, porque não coloca em questão o gênero, né? Então, o gênero subordina a mulher ao homem e simplesmente exclui quem não se enquadra, né, nesse binarismo, nesse dimorfismo, né, sexual. Então, ela evidencia isso muito acertadamente, a meu ver. Obrigada, prof. A Daisy faz uma pergunta. Professora, gostaria que você pudesse nos falar um pouco sobre o julgamento sobre perspectiva de gênero, como se aplica na sua prática, na Ana Matra e seus pares, especialmente do sexo masculino. Que pergunta boa. Bom, vamos começar do começo. Ainda bem que a gente tem esse tempo. Ó, gente, mas tinha muita coisa para falar ainda da Constituinte, tá? Eu quero só dizer isso, que eu estava chegando no último degrau do bolo, para então chegar na cereja do bolo, tá? Então a gente estava vindo, assim, mas enfim, mas vamos lá. Eu acho que esse papo é muito importante, então vou responder as perguntas. Julgamento com perspectiva de gênero. Pode ser que algumas pessoas não tenham ouvido falar sobre o que é isso, do que estamos falando aqui, né? Então, nós estamos falando em uma metodologia, né, que busca considerar as desigualdades de gênero, né, que são postas, né, nas normas, ou na própria sociedade, ou nos próprios contextos, né, das situações que vêm a juízo, né, buscando perceber, por exemplo, estereótipos de gênero, porque é a partir da consciência dele que a gente consegue desmontá-lo. Né? Então, é toda uma metodologia. Né? Então, é uma metodologia de atuação judicial. Né? Então, quando a gente fala em julgamento, é isso. Mas eu tenho preferido falar em atuação com perspectiva interseccional de gênero, porque aí eu quero abarcar todo o sistema de justiça, para colocar também nessa lente, né, o Ministério Público, né, a advocacia, a Defensoria Pública, né, a polícia. Né? Então, todos, né, com a obrigação, que é uma obrigação constitucional e convencional, né, de se combater as desigualdades de gênero e de raça. Por isso que eu falo interseccional de gênero. Né? Então, não dá para a gente ignorar, né, que existem essas desigualdades e elas se colocam nos casos concretos. Né? Essa metodologia não é algo assim que surgiu nada. Né? Na verdade, ela resulta de diversos estudos acadêmicos, né, mundo afora, desde lá do final da década de 60, que são os estudos de gênero, né, muito presente na produção acadêmica estadunidense na década de 70, mas também na academia francesa, nesse mesmo período, só que lá não se utilizava o termo gênero, mas relações sociais de sexo, né? Não se falava em interseccionalidade na França, agora está ficando um pouco mais conhecido, mas sobretudo falava em consubstancialidade. Né? Então tem todo esse debate acadêmico, né, para denunciar essas desigualdades. Muito bem. Como que isso vem para a prática? Né? Como isso vem para o sistema de justiça? Né? Inicialmente pelas convenções internacionais, né, pelos tratados internacionais de direitos humanos. Né? E eu destaco aqui especialmente a Convenção CEDAW, né, que é a Convenção para a Eliminação das Discriminações contra a Mulher. E na CEDAW fala expressamente, né, que o Poder Judiciário, né, e os agentes de justiça devem, né, trabalhar contra a discriminação em virtude de gênero, em virtude de sexo. Né. E as recomendações tratam de diversas questões, como acesso à justiça, né, enfim.
Então, a gente tem toda uma produção convencional, né? A nossa Constituição Federal fala em igualdade entre homem e mulher em direitos e obrigações, mas, para além disso, nós bem sabemos que não estão englobados apenas homens e mulheres, mas todas as pessoas são iguais em direitos e deveres, né? E aí, a lei, a norma não era suficiente, né, para garantir que no sistema de justiça não se atuasse de forma sexista, ou de forma racista, ou de forma, enfim, machista, né? Então, um, um, um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é muito famoso, né? É um documento mexicano que nasceu depois de uma condenação do México, né, em razão do caso Algodoneiro. Não sei se vocês conhecem, é um caso de violência contra mulheres, né? É um caso que foi para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é um caso bem famoso, né? E aí eles desenvolveram o primeiro, não sei se era manual, se era guia, o que foi, né? E outros países da América Latina desenvolveram também. Então, nós temos protocolos para julgamento com perspectiva de gênero no Peru, no Equador, no Uruguai, no Chile, né, do México. E temos também produções da ONU, né, e de outros países. Então, não é algo novo nem em termos de judiciário, né? Então, já vem de outros países. E em 2021 foi criado, né, até mesmo, assim, pensando também que há um movimento de se colocar em pauta essas desigualdades no judiciário desde a resolução 254 do CNJ, que trata da participação feminina. Então, como política judiciária, o gênero já vem sendo trabalhado, né? Então, foi aberto um GT, um grupo de trabalho, para desenvolver um protocolo brasileiro, né? Eu tive a honra de integrar esse GT como representante da Justiça do Trabalho, né? Juntamente com uma amiga muito querida do Paraná, a Vanessa Sanches, né? E foi uma troca muito interessante, porque tinha representantes de todos os ramos da justiça, né? E a gente discutiu diversas questões, e assim, foi muito rico. E resultou no protocolo, deixa eu ver onde é que está o protocolo. Enfim, no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é um documento que vocês conseguem baixar no CNJ, tá? Ele não foi impresso, ele só existe em PDF. Quem imprimiu, imprimiu por conta própria, que é o meu caso. Até porque ele foi publicado durante a pandemia, né? Então era muito mais, enfim, de acordo com as nossas necessidades sanitárias, né? Então, ele foi publicado em outubro de 2021, né? E a gente tem divulgado, né, esse protocolo, porque o protocolo em si não é uma lei, né? É assim, é um como fazer, é um como aplicar, né, as convenções internacionais, como aplicar a Constituição na prática, né, da vida, né, enfim, forense, né? Então, como a gente recebe, né, um processo novo, com que olhar, o que é importante a gente se atentar, o que a gente precisa ver, por exemplo, na audiência, né? Que provas precisam ser produzidas, né? Quais os normativos que a gente vai puxar para resolver da melhor forma aquele caso, né? Como a gente vai interpretar tanto os fatos, as provas, o direito, para resultar numa decisão judicial efetivamente igualitária, né, em termos constitucionais e convencionais, né? Então, buscando a igualdade substantiva, né, superando, né, a mera igualdade formal, né, mas buscando uma igualdade substantiva. E aí, enfim, um pouco sobre o julgamento é isso. Como os colegas enxergam isso? Enxergam com muita resistência. Não é novidade,
não é novidade. Então, a primeira reação é de muita resistência, né? Mas eu acho que tudo é construção, né? Então a gente precisa ter esses espaços para explicar, porque não tem, na verdade, efetivamente não tem nada de novo. Tem algo que foi facilitado para que as pessoas conseguissem enxergar todo um arcabouço doutrinário, jurídico, né? Que diz respeito a derrubar estereótipos e considerar assimetrias de poder, né, na prática judiciária. Então, é isso, né? E aí fica toda uma discussão, agora eu vou ter que fazer assim, agora eu vou ter que fazer assim. Não se trata disso. Se você fizer de outra forma e conseguir um resultado, né, que represente a igualdade substantiva, tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso daqui é só para facilitar a vida, né? Então, para quem não conhece, eu convido a conhecer esse documento. Foi fruto de muito trabalho, de um grupo super bacana, né, que eu tive a honra de integrar. E assim, queria só completar dizendo que, a meu ver, o protocolo ele é importante, ele tem essa importância hoje, mas ele é um documento vivo. Documento vivo em que sentido? Né? Ele pode e deve ser aprimorado, né? As discussões elas precisam se expandir, né? Então, inclusive, sei lá, a produção acadêmica sobre o protocolo é muito importante. Eu tenho já conhecimento de algumas doutorandas que estão discutindo esse tema, né? Eu acho isso muito importante, porque esse olhar da academia, ele não só valida, né, tudo isso que foi produzido, mas, sobretudo, critica. E as críticas são importantes, né? Então, acho que era isso. Obrigada, Prof. Patrícia. A Joana, nossa colega, faz um comentário maravilhoso, explanação, Prof. Patrícia. O Luiz faz uma pergunta. Professora, a passagem da mulher da condição de dona de casa para trabalhar fora do lar teria sido também uma imposição do sistema capitalista? Qual a sua opinião? Muito interessante. Pois é. Quando a gente pega essa narrativa, essa versão da história, parece que foi uma coisa assim, dos anos 70 para cá que as mulheres começaram a trabalhar. Só que não. As mulheres sempre trabalharam. As mulheres negras, elas eram escravizadas e elas, como escravas de ganho, né, conseguiam sua alforria e conseguiam alforriar muitos homens, né? Então as mulheres trabalham há muito tempo. Essa versão diz muito respeito àquilo que a gente estava conversando lá no começo, do que é a mulher no direito, né? É a mulher branca, que era a mulher que existia para ser reprodutora, para ser mãe, para ser do lar, né? E essa mulher, né, esse perfil, passou a ter acesso a mais estudo na década de 50, né? E isso teve impacto no mercado de trabalho a partir do final da década de 60, né? Na década de 70. Sim, teve impacto, né? Mas havia também mulheres brancas da classe trabalhadora lá no começo do século XX, como eu tinha mostrado, né? As mulheres nas indústrias têxteis, né? E as mulheres negras, muitas delas, ou estavam no trabalho doméstico ou estavam no trabalho rural, né? Mulheres brancas que estavam nas indústrias têxteis. Então, todas elas fugiam a esse estereótipo da feminilidade, então elas não aparecem nessa narrativa oficial, né? Mas sim, mas tem esse marco da década de 70, das mulheres de classe média que queriam trabalhar, né? E muitas ainda precisam batalhar até hoje por esse direito, que na verdade não me parece muito um direito, né? Me parece às vezes, sei lá, deveria ser uma outra palavra, né? E sim, também foi uma imposição do sistema capitalista. Por quê? Lá na década de 30, 40, quando se discutia, né, as normas, né, que se juntaram e viraram a CLT, né, uma das um dos direitos
né, era o direito ao salário mínimo. E o direito ao salário mínimo, ele tinha uma redação que, para as pessoas de posse, para as pessoas, enfim, que não sofrem a insegurança alimentar, passava tranquilamente. O salário mínimo deve prover moradia, alimentação, educação, lazer, etc., do trabalhador. Tá, parece uma redação normal. Mas isso significa que o salário mínimo dava para uma pessoa. Ele era calculado desta forma. Portanto, as pessoas que tinham famílias não conseguiam, assim como hoje também tem muita dificuldade, né, viver com um salário mínimo. Então, sim, as mulheres trabalhavam, e ao trabalhar, elas fugiam do estereótipo de feminilidade, o que lhes dava uma certa liberdade, mas também lhes dava uma certa submissão em termos da escala de dominação. Elas eram menos mulheres do que as mulheres que ficavam em casa, porque elas, sim, rainha do lar, mãe perfeita, não sei o quê. As mulheres que tinham que trabalhar para alimentar seus filhos, né, não podiam contar com creches, não podiam contar com escolas, não podiam contar com nenhum tipo de apoio, porque simplesmente elas eram ignoradas, né, tanto pelo direito quanto pelas políticas públicas, né. E assim, é muita opressão, muita invisibilidade, né, muita desigualdade. Mas obrigada pela pergunta. É muito importante mostrar isso, né? Isso daí é verdade para um determinado perfil de mulheres. E as mulheres, elas queriam, para muitas mulheres, assim, para muitas mulheres, era muito importante trabalhar, porque somente com o trabalho assalariado que elas se viam reconhecidas e valorizadas como pessoas, porque senão elas se viam apenas como um aparato doméstico, né? Então tem tudo isso. Então, assim, não tem uma narrativa só, né? Não tem só uma forma de ver esses fenômenos, né? São vários. Então, eu acho que isso é importante de ficar pontuado. Obrigada pela pergunta. Prof, muito obrigada pela resposta. Agora vamos para a última pergunta, que é da nossa colega, da Joana. Profa, na esteira das interseccionalidades e considerando o expressivo fluxo migratório para o Brasil, como a senhora vê as mulheres migrantes no mercado de trabalho? Está havendo essa inclusão ou é um espaço acessado majoritariamente pelo público masculino, migrantes homens? É muito interessante, mas a gente tem que fazer algum recorte temporal, né? Enfim, se a gente for falar da atualidade, né, é uma resposta, né? Se a gente for ver. Mas assim, é sempre, de certa forma, sempre vale o que você disse. Sempre há essa sugestão, mas assim, de formas diversas, né? Então, por exemplo, qual é o fenômeno hoje, né, em termos de trabalho migrante, né? Há um intenso fluxo de mulheres no trabalho migrante global. E onde estão essas mulheres? Normalmente, elas estão no trabalho reprodutivo, sobretudo no trabalho de cuidado, né? E isso, né, casa muito bem com a desvalorização do trabalho doméstico e trabalho de cuidado, né? E com a precariedade do trabalho migrante. Então, o trabalho dessas mulheres fica invisibilizado e fica ainda mais precarizado, e elas ficam mais vulneráveis à negativa de direitos ou até mesmo a violências, exatamente por estarem nessa condição. E essas mulheres, né, muitas vezes, deixam seus filhos nos seus países, porque essa migração é global, né, deixam seus filhos com as avós, né, e, enfim, e tudo isso gera muita desigualdade. Tem um outro fluxo, né, de trabalho migrante que tem um perfil masculino que é em outras áreas, né, que é diferenciado, sim. Então o recorte de gênero ele é muito apropriado. A propósito, ontem eu estive num lançamento, né, para quem se interessar, porque como é um grupo que trata da questão de gênero,
para quem se interessar sobre a questão do cuidado, eu recomendo esse livro aqui, da Helena Hirata, O Cuidado, Teoria e Prática. Tá? Foi lançado recentemente pela Boitempo. E, enfim, eu já tinha tido contato com esse livro no francês, mas agora em português ficou bem mais fácil. E aí eu recomendo muito, porque é o que há de mais atual no debate sobre o cuidado. E a Helena, ela gosta muito de fazer essa análise, pelo menos em 3 países, né, sobre o cuidado: Brasil, Japão e França. Então, é muito rico. Bom, fechei parênteses, e eu acho que deu o nosso tempo, né? Prof, muito obrigada pela sua explanação e por tirar as dúvidas dos colegas. Foi maravilhoso lhe escutar. Reitero o agradecimento em nome da Deise, em nome da Prof, Marli e de todos os nossos colegas enfim, outros colegas e outras instituições que estão aqui conosco. Muito obrigada mesmo, Prof. Sempre será bem-vinda na nossa universidade. Vamos manter contato, como a Prof. Marli já tinha mencionado, e agradecer novamente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a paciência de vocês de me ouvirem até essa hora, né? Agradeço a gentil mediação da Etiane, né? E o honroso convite da Deise. Então, as pessoas de Etiane e Deise, eu deixo meu abraço para todas, todos e todes. E é isso. Fiquem bem, né? E eu fico à disposição, tá bom? Um beijo. Muito obrigada, professora. Foi um prazer te ouvir. Obrigada, professora e pessoal. Hoje nos encontramos à noite para encerrarmos com chave de ouro o nosso grande evento com a palestra Gênero e Interseccionalidade a partir das 7 horas. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Pro.